Mas a gente é bem protegida, ninguém mexe com a gente, não. Eu sei, a gente insiste. A gente insiste. Com certeza. Tem uma coisa que a gente faz é insistir. Ai, ai. Acho que já está ao vivo, né? Acho que a princípio já está ao vivo. Bom, então nós retomamos, tivemos um probleminha técnico e vamos retomar agora a fala da Luísa. Então, Luísa, te passo a palavra novamente, tá bom? Pues, boa tarde. Talvez ainda não temos todo mundo chegado ainda, porque tivemos que cambiar todo, tanto de canal como liga. Tivemos este problema, tudo caiu, não? Assim é a vida virtual. É a primeira vez que temos este problema em nosso curso, pero esperamos que já estão todos de volta e damos a palavra a Luiz. Agora... Obrigada, Marilena. Desculpa, a liga, aliás, o link, ele vai estar disponível, está sendo passado agora, então eu acho que realmente era bom a gente esperar mais uns segundinhos até o pessoal poder acessar. Muito bom. Eu vou encaminhar. Se podemos poner no chat anterior, como uma mensagem. Mas acho que já nadie está no chat anterior, só eu e alguém mais. Bom, eu vou reenviar para os grupos que eu tinha enviado. Mesmo, estou fazendo o mesmo. Ok, vá. Então, estamos ao vivo já. Desculpem todos, bem-vindos. Se vocês estão chegando, hoje tivemos alguns problemas, mas estamos voltando. Vamos enviar a liga para todos que estavam na live anterior. Ok, já estão chegando. Me avisem quando eu posso começar, então. Tá bom. Talvez podemos conversar um pouco. Já temos 10 pessoas, acho que já temos quase a maioria. E mientras chegam os demais, então vamos dar a palavra para você. Bom, pessoal, oi de novo. Problemas técnicos acontecem, mas a gente continua ocupando os lugares, ocupando as tecnologias. E então, como eu estava conversando com vocês antes, a Morada da Paz, ela cria o conceito de ocupação a partir de uma cruza muito própria, né? Que é através de uma concepção de ocupação dos movimentos sociais, muito em função das ocupações que estavam acontecendo em 2016 com os secundaristas nas universidades, e também através do conceito de ocupação oriundo das práticas e dos pensamentos afro-religiosos do Batuque, né? Como uma forma de nomear o processo de incorporação do orixá no seu cavalo, no médium, né? Então, nessa cruza própria, que eu vou desenvolver aqui um pouco mais, a morada vai se contrapor diretamente ao conceito de ocupação como pensado pelo Estado-nação. Em termos jurídicos prescritos na Constituição Federal,
A ocupação, como eu já estava falando, a ocupação está diretamente associada, atrelada ao direito da propriedade individual, o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Direito à propriedade, aos olhos do Estado-nação, que é esse principal direito individual, e é a partir dessa lógica, algo só pode ser ocupado na medida em que não possui um proprietário anterior. Caso possua, o que o Estado vai dizer é que aquilo configura uma invasão. Eu não vou adentrar nesse ponto da perspectiva do Estado, porque o tempo é curto e eu gostaria de ressaltar outros aspectos, né? Mas o que eu gostaria de ressaltar é que a ocupação existe nos termos jurídicos atrelado necessariamente ao direito à propriedade. Ela existe nessa perspectiva para criar indivíduos, né, sujeitos, unidades fechadas em si mesmo, detentores de direitos, de deveres, caracterizados pela racionalidade triunfante da perspectiva ocidental moderna, e propriedades, coisas, bens com os quais os indivíduos estabelecem relações de posse e de uso. A ocupação, nessa perspectiva, existe para contrainventar indivíduos e propriedades. Na contramão dessa noção é que a Morada da Paz vai mobilizar o conceito de ocupação. De forma bastante simplificada para essa exposição, a Morada herda da concepção adotada pelos movimentos sociais a ideia da ocupação como uma ação inventiva a ser realizada. Afinal, para os diversos movimentos sociais, e eu também não vou adentrar nas especificidades aqui, que seria interessante, mas não vou conseguir adentrar, ocupar não implica em produzir proprietários, mas é uma ferramenta de ação política, de explicitação das desigualdades sociais impostas pela propriedade privada. Com a ocupação, questionam a função social das propriedades ocupadas, seja um pedaço de terra, como empreendido pelos movimentos rurais, seja uma construção urbana, com os movimentos de luta por moradia nas grandes cidades, e se utilizam da liberdade de manifestação para ocupar prédios públicos, com vistas a pressionar os órgãos competentes para ouvir e agir em prol das demandas daqueles que estão manifestando, né, protestando. Nesse processo, inventam relações de troca, de solidariedade, de afetos, de desejos compartilhados. Produz-se um cotidiano criativo que faz com que todos nós, envolvidos diretamente ou não na ação, pensemos sobre a suspensão da normalidade das coisas. Lembrem aqui a ocupação dos estudantes secundaristas, que fez com que toda a sociedade tivesse que observar, tivesse que atentar para o desmantelamento da educação pública, né? Nessa perspectiva, toda ocupação implica em tomar, em um ímpeto, para si, o mundo que nos foi negado participar, o mundo da posse e da propriedade. Se morar é um direito, ocupar é um dever, né? Já falavam as ruas. Seja pelo uso da terra, seja pela luta pela moradia ou pela educação, ocupar implica em enfrentar as lógicas da propriedade privada e criar outros modos coletivos de viver. A Morada herda também a noção da ocupação dos adeptos do batuque para designar as relações estabelecidas entre orixás e humanos. Relações essas que existem em diferentes manifestações das religiões de matriz africana, de diferentes formas, mas que nos apresentam de modo genérico uma noção singular de pessoa. Aqui eu também vou precisar simplificar ao máximo esse processo para dar conta do meu argumento. De modo geral, compartilham da ideia de que os seres humanos são um compósito de aspectos materiais e imateriais. Os sujeitos, eles são constituídos por outros seres, né, como os orixás, ou como a Morada diz, né, as diversas entidades. No processo de ocupação, o sujeito manifesta as entidades que atuam na sua constituição. Um exemplo, Sandro, um exemplo fictício. Sandro é filho de Ogum, né? Se Sandro for um rodante, ou seja, se ele for um sujeito que se permite incorporar, que é permitido que incorpore essa entidade, e ao incorporar essa entidade roda pelo salão, pelo terreiro, distribuindo o seu axé, Sandro será ocupado por Ogum. Ogum, entidade que habita e zela por Sandro,
também é cuidado, alimentado, reverenciado por Sandro por uma série de ritualísticas do terreiro. De modo geral, esse processo de incorporação, essa relação que se estabelece entre o orixá e o humano, que no batuque é chamado de ocupação, é entendido como a manifestação de um fragmento muito pequeno, de uma força muito maior e muito potente, cuja intensidade seria insuportável para o corpo humano. Mas o orixá, quando ocupa, ele não ocupa um corpo vazio. É uma força tão potente que o orixá acaba, que o sujeito, né, o que seria a alma, talvez, do sujeito, acaba dando passagem, ou dando corpo, como se diz na morada, para que essa entidade possa se manifestar. Algumas pessoas narram essa experiência de quase morte, é o coração que começa a bater muito forte, o corpo que começa a tremer, enfim, são sensações físicas que fazem, que se manifestam no corpo do sujeito, né? No terreiro, a incorporação é produzida em um ímpeto através do auxílio dos tambores, dos cânticos e das rezas sagradas. No terreiro, o corpo é o território ocupado, e quem ocupa o corpo é o orixá. Bom, se a ocupação dos movimentos sociais opera em outro regime de verdade, que não aquele sustentado pelo conceito de propriedade e o seu correlato, que é o indivíduo proprietário, para as relações de matriz africana, a ocupação, ou seja, o processo de manifestação do orixá, opera num outro regime de verdade que não o da individualidade e seu correlato, né? O corpo como propriedade, como aquela imagem do indivíduo como unidade, da racionalidade com a base do que se é, sobre o seu corpo, o seu pensamento e as suas ações. O indivíduo como proprietário de si mesmo. O interessante dessas aproximações entre os movimentos sociais e a cosmovisão afro-religiosa é que o primeiro toma a ocupação como uma ação a ser exercida, pois são os movimentos sociais que ocupam. Já o segundo faz dos sujeitos aqueles que são ocupados, e a centralidade da ocupação está na relação entre forças e o corpo. A Morada da Paz, quando nos fala em ocupar mentes e corações, se refere a uma ação criativa a ser exercida por ela, mas não busca as garantias de direito perante o Estado ou de tensionamento frente ao Estado como os movimentos sociais. Ao mesmo tempo, utiliza a expressão para compreender as relações entre forças cósmicas e os corpos, mas não no sentido dado ao batuque para pensar a relação entre o orixá e o humano. Ocupar é caracterizado, então, como tomar de sobressalto algo que disseram e tentaram nos convencer ter um proprietário, seja o corpo, seja o território. Ocupar é um ímpeto inesperado, com capacidade de mobilização que nos obriga à atenção à transformação, seja essa força externa que afeta um corpo como orixá, ou uma onda crescente de jovens reinventando suas escolas e universidades, que nos fazem atentar aos processos que criam e novas formas de relações possíveis nesses espaços. É urgente, ocupar é urgente e que implica cuidado. Para aqueles que não encontram outra possibilidade de lutar pela vida, de afirmar sua existência, como disse um secundarista de São Paulo, ocupo para existir. Talvez um adepto das religiões de matriz africana dissesse o mesmo, mas o contrário. Sou ocupado pelo orixá para existir. Ou, em outro sentido de ocupação, que mais voltado ao cuidado, né? Eu me ocupo ao orixá, eu cuido do orixá para que eu possa existir. Assim, ocupar mentes e corações contrapõe-se radicalmente às relações que sustentam as noções de indivíduo e de propriedade da modernidade ocidental. Para a Morada, ocupar, enquanto uma ação a ser exercida, é parte do entendimento de que o cosmos é povoado por forças e seres invisíveis que atravessam, se apropriam, interagem, habitam, fortalecem ou enfraquecem os seres visíveis, os sujeitos, os grupos, os objetos, o que convencionamos chamar de natureza e tudo mais que seria da ordem de uma dada materialidade física. E são essas forças cósmicas, essas forças são conhecidas pelos seus efeitos, por aquilo que provocam nos corpos, nas situações, nos territórios.
O colonialismo, o capitalismo, o racismo, o machismo, xenofobia, a LGBTQI-fobia, a devastação ambiental, são percebidos como materializações dessas forças cósmicas destrutivas. E suas existências são anteriores às suas materializações. Contra essas forças que a morada da paz se mobiliza e age. Contra elas é que ocupa mentes e corações em defesa da vida. E é o combate a essas forças que adoecem e matam os seres viventes que as IAs chamam de guerra cósmica. Ocupar é, portanto, habitar o mundo com outras formas de sentir e de pensar. É suscitar novos acontecimentos produtores de alegria e de vida. O que, para a morada da paz, só poderia acontecer através da aliança que estabelece entre humanos e entidades que norteiam a vida comunitária. Como disse Mãe Preta, enquanto a gente dançava para as almas, para os espíritos já desencarnados, depois de um dia longo de trabalho espiritual, é tempo de anjos e homens caminharem juntos. Nessa relação entre humanos e não humanos é que aproxima a ocupação desenvolvida pela Morada da Paz com as retomadas indígenas, sobretudo aquelas pensadas e realizadas na Serra do Padeiro pelos Tupinambá. E é com essa concepção, especialmente, que eu vou dialogar, oriundo dos textos tanto do Cacique Babau, né, quanto da dissertação da Ellen Nubinger. A história linda e potente dos Tupinambá da Serra do Padeiro nos mostra o cuidado dos encantados em guiar os humanos e lutar ao lado deles pela defesa do território indígena. Se a morada se relaciona com as entidades para ocupar, os Tupinambá se relacionam com os encantados. Para os Tupinambá, os encantados são espíritos de Tupinambá que não morreram, né, mas se transformaram em forças da natureza, ou seres enviados pelo Tupã para comunicação com os humanos, e atuam junto com os Tupinambá humanos para a retomada das suas terras. Se a morada atua com a ocupação frente a uma guerra cósmica em defesa da vida e de todos os seres viventes, uma guerra que é dada a ver pelos efeitos que produzem nos corpos e nos territórios, os Tupinambá nos falam em guerra espiritual, cuja terra, doente de sangue, marcada pelo massacre indígena orquestrado pelo colonialismo, precisa ser curada para que os corpos dos Tupinambá vivos parem de adoecer, para que as espécies que habitam o território, a flora e a fauna, se reestabeleçam, para que os espíritos dos Tupinambá mortos naquelas terras possam descansar. E essa cura só poderia acontecer com as retomadas das terras. Não implica em dizer que ocupar e retomar sejam a mesma coisa, mas que podem ser de alguma forma aproximados. Assim como também se aproximam da noção de reclaim, que foi traduzido por reativar, tal como desenvolvido pelas bruxas neopagãs estadunidenses, como proposto por Márcio Goldman, né? Foi Márcio que propôs essa aproximação entre o reativar e o retomar, as retomadas, né? Reclaim é uma prática realizada pelas bruxas, sobretudo por uma organização específica que tem a Starhawk como principal representante no início dos anos 80, com o intuito de estreitar as relações entre política e espiritualidade, e reativar um modo de lidar com as forças da natureza que foram brutalmente dizimadas no processo inquisitorial europeu com a caça às bruxas. Reativar sensações do passado para fazer pensar diferente no presente. Esse processo de perseguição e devastação das práticas de bruxaria de tempos atrás na Europa, de alguma forma é aproximada pela própria Starhawk à repressão ainda hoje vigente das religiões de matriz africana nas Américas. Assim como os cercamentos e a expulsão dos camponeses, com o surgimento da propriedade privada no período de caça às bruxas, como a Federici tanto nos fala, né, também são aproximados às frequentes invasões e roubos de terras indígenas e quilombolas, ainda hoje em curso. Como observou Isabelle Stengers, que é uma filósofa da ciência, essas práticas capitalistas e coloniais não implicam apenas em expropriar bens, mas, ao fazerem isso, expropriam conexões com seres, conexões com as memórias, conexões que constituem modos de vida. Ocupar, retomar, reativar são formas de estabelecer novamente essas conexões que o capitalismo e o colonialismo não cansam de tentar aniquilar.
não são a mesma coisa. E não desejo produzir aqui alguma teoria generalizante, não é esse o meu objetivo. É por isso que eu gosto da ideia de receita, que implica diferentes técnicas para lidar com e se opor à devastação do mundo. Eu penso, então, ocupar, retomar e reativar como receitas. A receita, que é tão cara às bruxas e seus caldeirões, tem uma dimensão interessante para pensarmos, e quem me traz isso é também Isabelle Stengers. As receitas, né, sempre foram contrapostas e desqualificadas como não científicas, porque não permitiam criar uma generalização em torno delas. Elas não permitem leis abstratas, né? Elas não transcendem a sua execução, ou seja, elas só são dadas a ver no seu processo de feitura, no seu processo experimental. É impossível generalizar uma receita para todas as situações. Assim como a receita de pão, e eu tentei fazer pão agora nesse inverno gaúcho, e tão difícil de fazer com que a massa cresça, porque é inverno, a massa aqui, ela acaba não crescendo tanto, então a gente tem que criar estratégias, colocar o pão no sol para fazer crescer a massa, por exemplo, é uma estratégia, né? Com certeza, fazer pão aqui no inverno gaúcho e fazer pão na Paraíba, né, no calor da Paraíba, vão ser receitas diferentes, eu vou ter que aumentar o tempo de espera da massa crescer, por exemplo. Ou se formos fazer um purê de pupunha no Rio de Janeiro, provavelmente a gente vai pagar muito caro para conseguir pupunha trazida do norte, que aliás é uma delícia para quem não conhece, ou a gente vai ter que improvisar e fazer o purê com outro tipo de ingrediente, né, que produza um efeito semelhante, mas que não é o mesmo. As receitas, elas variam conforme os contextos, mas nada impede que essas mesmas receitas possam ser trocadas, postas em contato, e assim novos processos criativos brotem a partir dessas trocas. Novas formas de resistências. Ocupar, retomar e reativar são receitas de resistência, em que a resistência implica em não aceitar o dado das coisas, mas em tomar os problemas para si e assim pensar com outros, humanos e não humanos, tal como as quilombolas, os indígenas e as bruxas fazem, para criar outras possibilidades de existência com relações mais cuidadosas. Nesses tempos de pandemia, onde o mundo foi, de alguma forma, ocupado em um ímpeto por um vírus, e fez com que toda a normalidade das nossas vidas fossem suspensas, né? Nos obrigando a pensar sobre o custo das nossas próprias existências e relações, cabe a nós sentirmos e pensarmos com outros, humanos e não humanos, sobre os modos de vida que estamos cultivando. Pensar com as quilombolas, pensar com os indígenas, pensar com as bruxas, que há séculos têm resistido, né, às investidas do capital e do colonialismo, mas também pensar com as matas, com os bichos, com o próprio vírus, que tem sido culpabilizado por tantas destruições oriundas do capitalismo, ou como uma das crianças da Morada da Paz me ensinou, enquanto a gente colhia cidrozinho para preparar chá, precisamos aprender a ouvir o que a terra diz e criar novas receitas de resistência. E isso é urgente. Pessoal, finalizo por aqui minha fala, agradecendo profundamente a oportunidade de partilhar ideias com vocês, agradecer de coração Maria Helena e Patrícia, e aberta para o diálogo com todo mundo. Obrigada. Obrigada, Luísa. Sempre muito encantador, né? Tanto ter contato, ouvir sobre a Morada, quanto ouvir sobre o teu trabalho junto com a Morada. É muito encantador e eu fico muito feliz de ter acompanhado esse processo, as angústias, as alegrias, né? Faltou eu comentar no começo que a gente se conheceu lá, né? Na Morada. A gente se conheceu lá. Num IPAD, alguns anos atrás, que é justamente, por isso me parece tão interessante, tão, assim, para mim é tão tocante as coisas que tu traz, porque eu acho que nada compara a vivência namorada, né, estar lá, mas a tua escrita, ela leva a gente de novo, assim, para
todas essas recordações, essas alegrias, esses desafios, né? Então, é uma escrita que nos transporta para um espaço de de muita potência, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque aqui a gente está sempre nesse diálogo em relação à antropologia, às ciências sociais, ao nosso trabalho na academia, mas não somente, né? E o teu trabalho mostra esse não somente como um universo muito, muito interessante, muito importante, e que, de fato, na tua pesquisa, tu consegue nos mostrar isso, né? Então, consegue nos tocar, nos sensibilizar. Não é todo trabalho que a gente fica tão sensibilizado lendo, né? Então, fiquei muito feliz de ler. Felizmente, eu li 2 textos, então fiquei muito instigada com os 2. Tenho algumas questões, mas passo também a palavra às pessoas que estão nos assistindo, se quiserem trazer algum ponto, enfim, Maria Helena também, se quiser, senão eu fico falando aqui. Sim, mientras você pega as perguntas, só também eu acho que o análise que você está trazendo para compartilhar para este curso é muito importante, não? Eu gosto como você fecha com a ideia das receitas, não? Porque é algo muito que todos fazemos e é algo muito de dia a dia, e que é uma forma como de ver muito claro que tudo tudo muda, não pode ser exato. E então esta vida é assim, não? Que está mudando. Como esta comparação que você faz, as ocupações das terras, não, dos espaços e do corpo também como um espaço, como na terra, acho que é muito importante, porque ao final, não, todo é o mesmo, todos são parte do mesmo universo, do mesmo cosmos. Então, não esquecer que não é que somos, não, que eu acho que eu sou, não, como dona de mim mesma, pero que é um veículo para conhecer que é este todo completo. Eu agradeço muito as suas contribuições também. E deixo a Pati com você. Ok. Bom, eu fico feliz demais de ouvir vocês. Eu acho que tem vários caminhos cruzados aí, né? De possibilidade de pensar mesmo, né? Corpo, território, eu acho que isso se casa muito com todas as discussões de mulheres feministas de Abya Yala, né? Pensar o território corpo, território terra, né? Acho que tem várias conexões possíveis aí. Só que talvez temos que reinventar novas palavras, porque também o território, eu sou geógrafa, então está muito definido, não? É um espaço apropriado. E o que você traz aqui muito importante é esse questionamento de apropriação, incluso do nosso corpo. Então, talvez são passos ou fases que agora estamos usando, não? Usando o mesmo território, mesma ideia do corpo, mas talvez pouco a pouco se pode criar uma... Não sei, na academia precisa conceitos, não? Para trabalhar com eles. E aqui temos que fazer, ou neste curso estamos tentando fazer uma abertura, não? Que faça um ponte entre o conhecimento acadêmico, que é muito narrativo, para algo mais experiencial com o espaço, com a natureza, encontrar esses links. Mas a fala é muito, não? Objetiva, com conceitos, com limites. Então, bueno, essa é nossa tarefa, fazer essa linguagem e esses pontes para compreender, não? E usar novas palavras, criar novas coisas. Muito obrigada. Que agradeço.
Acho que uma coisa legal desse curso é que a gente tem muito proposto a experimentação, né, ao longo dele. Então, a gente está nesse processo sempre de questionamento constante, como se, assim, são receitas, né, como tu falou, mas a gente não tem o modo de fazer exato. Então, aos pouquinhos a gente vai indo para lá, para cá e vai tentando se entender nesse processo, né? E como a antropologia, como a academia se posiciona, de que forma, com quais ações, como se reinventa, como é ocupada, né? Como a gente tenta abrir algumas portas por dentro, né, como a Mãe Preta diz, algumas só se abrem por dentro, é o que ela diz, né, então como a gente ocupa esses espaços para abrir as portas, isso eu acho que é uma coisa que eu sempre levei para a vida, né, e aí nós temos 3 perguntas aqui, uma delas mais pontual, a Sônia pergunta o nome do trabalho sobre os tupinambás e da filósofa. A gente pode colocar no chat depois esses textos que a gente tem aqui, mas se tu quiser comentar alguma coisa mais, eu vou já fazer as outras 2 perguntas, tá? Daí a gente reúne elas. A seguinte é do Humberto, ele pergunta sobre os teus processos de envolvimento junto à espiritualidade dentro da universidade. Como tem sido o processo de estar na academia sem abdicar do contexto cósmico? Eu queria acrescentar nisso, se pudesse falar um pouquinho mais sobre essa guerra cósmica e essas forças, que me parece algo tão interessante e para a gente pensar, né, que toda essa dicotomia entre bem e mal, na verdade, é uma herança que a gente tem que abdicar dela, né, e aí a Morada nos traz uma explicação muito interessante, né, sobre isso, sobre como cada indivíduo, não individual, né, cada pessoa, cada eu vai se transformando e também vai revendo essas forças, né, então não é uma coisa assim tão separada, tão segmentada e nem estanque, né, ao longo da vida a gente vai sendo atravessado por muitos efeitos. A terceira pergunta é do Caio, ele falou que lembrou muito do texto da Favaretzada, e como ela propõe para o pesquisador se entregar em seu campo cheio de encantamentos. Tem alguma influência? Diga aí. Então, muito obrigada pelas perguntas. Então, essa filósofa é Isabelle Stengers, que depois a gente pode colocar mesmo, né, no chat, e a dissertação sobre os Tupinambá foi uma dissertação escrita por Ellen Ubinger, também eu posso colocar o nome dela no chat depois, mas a Isabelle Stengers é uma grande referência para mim, assim, referência de pensamento, não só dentro da academia, assim, ela me faz pensar a vida de uma forma mais ampla, sabe, aquele livro de cabeceira, ela tem sido uma companheira nesse sentido, para pensar a vida. Então, respondendo sobre Favre Saadá, já que a gente está nesse momento de autores, Favre Saadá é uma grande referência para o meu trabalho também, foi uma autora com que eu consegui estabelecer um diálogo, assim, porque ela tem experiências no campo semelhantes com aquilo com que eu me proponho a discutir, né? E o que eu experimentei também em campo. Porque, sobretudo, uma concepção que ela traz sobre a feitiçaria, de que é impossível você falar da feitiçaria sem experimentar a feitiçaria, né? E aí ela traz essa potência para a escrita etnográfica. Mas tem um ponto que eu acho que é central de diferença, assim, e com o trabalho que a Favre Saadá desenvolve, é que o texto etnográfico, ele foi concebido na relação com as minhas IAs, com as IAs da comunidade, como magia.
Então, se a Fabrícia Haddad se utilizava dos processos de posicionamento, né, que a feitiçaria a colocava para a escrita etnográfica, no meu caso, não só isso acontece, como também o próprio texto que eu produzo dentro de uma linguagem acadêmica é produtora de forças, né? A palavra escrita, ela tem força, não só força no sentido, não só poder no sentido como a gente costumaria entender, a palavra é poder, né? Saber é poder, mas força que atua nessa guerra cósmica do qual a Morada tem se posicionado. Então, a minha escrita, ela teve efeitos na própria comunidade, por exemplo. Né? Teve uma situação que para mim foi muito impactante, que foi no meu processo de qualificação. Eu precisei fazer um mapa, eu achava que era importante eu fazer um mapa que apresentava o território a partir das suas forças mobilizadas. E eu mandei para os meus orientadores esse mapa, achando que estava arrasando, né? E depois eu peguei esse mapa, que foi feito à mão mesmo, numa cartolina, e entreguei para as mais velhas da comunidade. E depois me chamaram para conversar. E aquele mapa, que eu não deveria ter entregue, produziu efeitos de forças, efeitos cósmicos dentro da própria comunidade, e foi preciso, por exemplo, uma série de outras ritualísticas internas para dar conta do que esse mapa, que não foi com má intenções, né, eu não tive má intenção com isso, mas aquele mapa produziu. Então, a atenção à escrita acadêmica, não somente aos olhos dos meus orientadores, né, mas a atenção à escrita acadêmica aos olhos da espiritualidade mobilizada, que se mobiliza a partir da Morada da Paz. Então, é isso, a Fabrícia Haddad foi uma grande referência para eu conseguir pensar sobre isso. E isso, de alguma forma, acho que já responde também esses processos de envolvimento da espiritualidade na universidade, né? Porque a minha intenção, isso eu acho que é um exercício, assim, a minha intenção não é necessariamente adotar uma identidade de terreiro, né? Ou afirmar uma identidade de terreiro dentro da universidade. Ainda mais eu, enquanto uma mulher branca, né? Mas a minha intenção foi de que a espiritualidade que eu aprendo e apreendo com as mais velhas da comunidade, ela passasse nas entrelinhas do meu trabalho. E isso tem sido o meu exercício, assim, o meu desejo, o meu processo criativo, né? A minha intenção com a escrita etnográfica é fazer etnografia nos moldes como é aceito pela antropologia. Mas ao fazer etnografia, a partir da linguagem própria da antropologia, eu quero que a etnografia seja capaz de fazer algo além do que ela mesma, né? Então, eu não sei se eu consegui responder as questões que o pessoal fez no YouTube. E, bom, falar um pouco dessa guerra cósmica, né, Paty? A guerra cósmica, ela desbanca, de alguma forma, assim, essas noções tão fixas e transcendentais do bem e do mal. E eu tentei aproximar essa noção de guerra cósmica às noções do Spinoza, de bons e maus encontros, né? Porque os efeitos da guerra, a gente só tem acesso aos efeitos da guerra, né? O que essa guerra produz nos corpos de adoecimento, de saúde, de cura, de doença, de adoecimento, enfim, de morte, de defesa da vida, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu trago com a Morada, que, de alguma forma, as identidades fixas, elas não fazem sentido dentro da guerra cósmica, né? Na guerra cósmica, tudo pode ser apropriado pelas forças. E, inclusive, o próprio corpo do sujeito, o corpo é um lugar da guerra cósmica, né? Dessa guerra se manifestar. Daqui a pouco nós temos pensamentos destrutivos, seja com a gente, seja com o outro. Isso são forças que atuam, né?
Daqui a pouco a gente tem ações de fortalecimento da vida, seja da nossa vida ou do outro, nessa relação que a gente estabelece constante com o outro, né? Isso também são manifestações dessa guerra cósmica em curso, né? Então, a universidade é um espaço do colonizador, dizem as mais velhas, né, da comunidade. Mas ainda assim, existem coisas, pessoas, situações dentro da universidade que podem ser utilizadas para outras finalidades, né? Podem ser utilizadas para essas lutas no qual essas pessoas estão engajadas, né? Nessa guerra cósmica que segue o seu curso. Então, eu gosto muito dessa noção de guerra cósmica porque ela expande, né? Ela expande as nossas noções de política. Não sei se eu consegui responder as questões que foram feitas. Sim, acho que sim. Temos mais algumas aqui. Uma coisa que eu queria te pedir rapidamente é talvez explicar um pouquinho mais para quem não é do Rio Grande do Sul sobre o batuque. Alguma referência, talvez para as pessoas, enfim, entenderem um pouco melhor essa relação dessa composição muito peculiar, muito específica da morada, né, com enquanto um quilombo com K, né, então enquanto um espaço de diversidade, né, mas que acolhe tanto o batuque enquanto uma prática afro-brasileira, né, religiosa, e acolhe também o budismo, e acolhe também perspectivas de xamanismo. Então, se pudesse falar um pouquinho mais sobre essa relação. Uma outra pergunta, já passando para ti, é sobre, a Cristina perguntou sobre as relações intergeracionais na morada, que eu acho que é um ponto super bacana também. Também teve uma outra pergunta da Sônia, se tu poderia explicar um pouquinho melhor sobre a foto das crianças e também das plantações, desse engajamento constante nas práticas diárias, né, desde as crianças até os mais velhos. E a Sônia também pergunta se tu faz alguma relação com viveiros de Castro nos teus trabalhos. Por enquanto é isso. Então, não, eu não faço nenhuma relação com Viveiros de Castro no meu trabalho. Não é um autor com o qual, ainda que seja uma inspiração um pouco indireta, eu não faço nenhum tipo de discussão direta com ele. Né? Bom, a relação afro-budígena é muito particular, né? Porque a comunidade, ela não... Se a gente pergunta para qualquer uma das mais velhas se elas se consideram budistas, elas vão dizer que não, que elas se consideram búdicas, né? Porque elas compreendem que tudo é sagrado. E a compreensão de que tudo é sagrado, o búdico, é anterior ao próprio Buda, né? Então, e ao próprio budismo, né? Então, não, elas não são budistas. A gente pode perguntar se elas são do Batuque ou da Umbanda, e elas também vão dizer que não, né? A Irmandade como um todo. Mas é a partir dessa linhagem que se aprende sobre, né? Sobre ancestralidade negra. Então, a Yashodan, que é uma mestra da comunidade, a mestra da comunidade, ela vem de uma família, a avó dela foi feita na bacia de Oió, né, do Batuque do Rio Grande do Sul. Então, se bebe muito dessas fontes de saberes ancestrais, né? Ao mesmo a gente poderia fazer com a questão do xamanismo Mbiá-Guarani. Seriam elas, né, participantes de algum tipo de xamanismo? Não se pensa dessa forma. Mas se sabe que no xamanismo Mbiá-Guarani existem chaves muito centrais e muito importantes, né? Uma chave central é o sonho como a capacidade de comunicação com os seres do cosmos, né? E sobre em relação ao Batuque e à Umbanda,
a morada ela não segue as ritualísticas do batuque, e nem mesmo da Umbanda, ainda que sua manifestação no terreiro, seja próximo a uma manifestação de Umbanda, mas ainda assim não é. O que a morada fala, e foi o que Mãe Preta, que é a entidade que dá as orientações e que rege os caminhos, né, de todos os membros, o que ela traz é que a morada, ela é um espaço que pratica uma nação, os ensinamentos de uma nação que só existe ali, que é a nação Muzungue, que é a nação do acolhimento, a nação do cuidado e do acolhimento. Então, as práticas ritualísticas que a morada desenvolve são práticas que são trazidas pelas entidades que regem a comunidade, né? Mas, ainda assim, se estabelece uma relação de muito respeito e de cuidado com essas práticas ancestrais, como as que vêm do batuque, por exemplo. Eu lembro de uma situação que eu acho muito interessante, que acho que foi em 2007, não lembro agora exatamente, não, foi 2013, por aí talvez, que aconteceu uma mobilização no Rio Grande do Sul entre ecologistas que estavam se posicionando contrário ao abate de animais, né, ao sacrifício de animais em terreiros, né. A morada é um terreiro que não consome carne, né, nós somos ensinadas a não consumir carne de animal, não só em ritualísticas, mas nunca, né. E foi muito interessante o posicionamento das IAs, porque uma pessoa resolveu procurar elas para fazer uma entrevista a respeito disso, uma forma de legitimar a ação dos ecologistas que estavam sendo racistas, né? Aquilo era a manifestação, uma das maiores manifestações de racismo e intolerância religiosa. E essa pessoa procurou as IAs para que elas respondessem de alguma forma a isso, né? Tipo, o que vocês que não consomem carne, né? Então, poderiam falar alguma coisa, que, sei lá, os terreiros poderiam mudar suas práticas, e as IAs se negaram a dar entrevista, porque viram que aquilo dali, novamente, as forças cósmicas, né? Aquilo ali estava sendo utilizado com as piores das intenções, no sentido de massacrar novamente esses conhecimentos ancestrais que são oriundos dos terreiros, né? Então, só um exemplo aqui de conexões possíveis, né? Não precisamos ser a mesma coisa para conseguir desenvolver relações de respeito, né? Que mais que perguntaram? Sobre as relações intergeracionais na morada. Então, a morada, ela é uma comunidade com muitas crianças, né? Muitas crianças e muitos jovens. E tem um cuidado muito especial das mais velhas em relação às crianças e jovens. Eu acho muito bonito assim, a história de criação da comunidade, porque ela foi pensada nesse sentido, possibilidade de construir um outro mundo para que os filhos daquelas que estavam fazendo a comunidade pudessem experimentar o mundo de outra forma, outras formas de relações com os seres, né, todos os seres. E então eu acho isso muito central, porque a educação ela é a base da comunidade. Tudo acontece em função da educação, né? Mas essa educação pautada na vivência, né? Pautada na experiência, pautada na vivência dos corpos mesmo, né? Ir para o meio do mato, conviver com os animais, conviver coletivamente, né? Nos espaços decisórios. Então, a educação ela é muito central e ela não é um espaço, não existe uma dedicação, um espaço onde essa educação ela aconteça, né? É todo o processo. Então, uma coisa que eu acho muito bonito de ver na morada é que os ipadês, que são essas rodas de conversa, todos os ipadês têm crianças no chão. E eu lembro de uma situação que eu fiz um convite para as IAs para irem até a ocupação Mirabal, que é uma ocupação que existe em Porto Alegre, de acolhimento a mulheres vítimas de violência. E lá elas fizeram uma fala, então era uma roda de mulheres, e as IAs fizeram uma fala apresentando a comunidade, e tinha uma mãe com uma criança, e a criança não parava de chorar.
E aquilo produziu desconforto na mãe, e a gente conhece muito bem isso, né, nas salas de aula, enfim, as mães, quando levam suas filhas, e aquele desconforto nos espaços universitários, acadêmicos. E a Iá olhou para ela, só quem conhece a Iá sabe, né? Olhou para ela e disse para ela ficar tranquila, porque aquilo, o choro da criança, a criança correndo pelos espaços, a criança intervindo nas falas, faz parte do processo educativo, né? E é assim que funciona na comunidade, de fato. As crianças estão em todos os IPADs, participando de tudo, interrompendo em tudo, vivenciando e aprendendo através das suas vivências, né, com os mais velhos. E nos ensinando, né? O tempo todo. Nos ensinando, puxando a nossa orelha. Também. É muito fantástico. Eu acho que a gente tem que ir se encaminhando para finalizar, para a gente ter um outro momento que é de debate com a turma, né? E então eu queria finalizar, eu não sei se, acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta no chat, só alguns agradecimentos e parabenizações. Eu queria finalizar, Luísa, então, pedindo para te falar um pouquinho mais sobre o que tu menciona como alianças, essas alianças, né, pensando nesses termos que tu trouxe para a gente, de ocupar, retomar, reativar, como a gente consegue pensar essas alianças nesse momento? Eu nem digo mais assim, nesse momento tão delicado, né? Porque a gente já está há muito tempo em momentos delicados, né? E dependendo de quem a gente está falando, é uma situação de opressão muito longa, né? Então, não é só pela singularidade do momento, mas como a gente consegue unir forças também para pensar essas alianças, né? Que recado tu daria para os futuros antropólogos, cientistas sociais, nesse sentido das alianças, né? Eu acho que tem algo, não sei, que é o que me vem, assim, que eu acho que é o mais urgente, a gente conseguir aceitar a diferença, não respeitar, mas aceitar a diferença enquanto tal, né? A nossa prática é uma prática específica, que não é a mesma prática de outras pessoas, né, de outros sujeitos, mas ainda assim, a partir dos termos das nossas práticas, a gente pode conseguir, criar meios de fazer passar conhecimentos, né, fazer passar lógicas outras de ação no mundo, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, é um pouco como o que a gente tentou fazer, assim, a partir dessa tese de doutorado, né, que foi defendida, foi pensar a diferença como potência de transformação, né? Não tentar aglutinar tudo numa coisa só, não buscar uma unidade, né? Fugir da unidade, fugir dessa necessidade da unidade, né? Pensar a diferença como potência, a potência que pode produzir transformação. Acho que é um pouco isso, assim, essa noção de aliança, né? Não somos iguais, né? Quando as IAs estabelecem aliança com os povos indígenas, sim, tem muitas coisas em comum, né, de fortalecimento, mas não são iguais, partem de perspectivas diferentes, os indígenas são muitos também, né? Populações quilombolas são muitas também, então pensar através da diferença, que eu acho que é o mais central, assim, diferença enquanto diferença. Sim, até para poder viabilizar essas alianças, né, porque são processos que eles não são externos, né, eles vão sendo nutridos e ao longo do tempo, então isso... Continuamente, né? Isso é contínuo. A Sônia perguntou sobre as fotos, agora eu lembrei. Quer finalizar, então, falando um pouquinho das fotos? O que exatamente das fotos? Deixa eu pegar aqui. Ela falou das fotos das crianças e dos processos produtivos. Então, a Morada é uma comunidade relativamente pequena, né? Poucos, mas suficientes, digamos assim.
E é uma comunidade muito dedicada a pensar essas outras formas de vida. Então, pensar a economia acaba sendo central também para pensar meios de sobreviver e de viver, né? Viver de outra forma, não sobreviver, mas de viver de outra forma. Então, os processos produtivos, eles são longos, eles são muito demorados, né? Porque o território ele foi ocupado, é o território que hoje a Morada da Paz ocupa, ele antes era monocultura de eucalipto, isso enfraqueceu muito o solo, né? Então, o processo de recuperação da mata nativa já foi um processo muito longo, e assim, sem uso de químicas, né? Isso foi um acordo feito também na comunidade, sem utilização de nenhuma química. Então, não se consome só o que se planta, né? A comunidade também recebe muitas doações de pessoas externas, né? E que conhecem a comunidade através dos trabalhos que realiza, e também através de projetos que são aprovados na Constituição para construir esses sonhos todos, né, que a Morada tem alimentado e fomentado. Então, e a partir disso elas criaram, né, a economia do afeto, que é uma proposta muito interessante, que está em diálogo com a economia solidária, mas que, de alguma forma, criou suas próprias bases ao perceber nas participações da comunidade em grupos de economia solidária, que a economia solidária estava ainda muito pautada numa noção de indivíduo, né, de grupos com seus produtos que ganhavam aquilo que conseguiam vender dos seus produtos, né, e ignoravam, portanto, as desigualdades que aconteciam internamente a essas cooperativas, né. Então, e aí surge a economia do afeto que está no pão que se é feito e é ofertado, mas também em algum produto que é vendido, né, e que tem o intuito de agir de forma igualitária mesmo, igualitária não, enfim, de forma equitativa, né, entre as pessoas que fazem parte, né, então é uma outra forma de experimentação das relações econômicas. E a gente, bom, então, agradece muito, Luísa, a tua participação. Eu tenho uma notícia boa, que a gente vai estar com a Yashodan essa semana, né? Foi uma coincidência enorme, porque a gente não... Vale a pena. A gente não tinha a sincronia veio, né? E na quinta-feira ela vai falar conosco também. É uma atividade, um mini curso é o outro, não é o abraço, mas ela vai estar com a gente numa atividade da UFPB. Então é a continuação dessa conversa, né? Morada ocupando mentes e corações. Sim, na UFPB também. Muito obrigada, Luísa. Agora a gente encerra aqui. Eu não sei se Maria Helena quer participar. Bata, sim, muito obrigada. Só quisiera deixar como para seguir achando uma questão que para mim me chamou muito a atenção, que é esta ideia da guerra cósmica, não? Eu mais bem sempre achava no equilíbrio esse pertencer a este cosmos. Mas estive achando todo o tempo que se eu achara como guerra, qual seria a guerra? E eu acho que se pode destilar a diferença de entendernos como parte do cosmos, é uma postura, uma visão, uma experiência, e a outra é, que somos separados, que cada quem tem uma existência própria e então podemos apropriar-nos dos espaços, das pessoas. Eu acho que se pode destilar ali, ou mais bem, eu ponho ali, não sei se é para fechar, é uma coisa que vai ser para abrir, mas podemos discutir mais no grupo, porque tem muitas coisas que você falou que aqui não vamos terminar.
Pero também agradecer no nome da universidade, dos espaços, equipe técnico e todas as pessoas que estão escutando de muitas latitudes, sua presença cá e que vamos a seguir na Yoshá. Quando vai estar, para que você mencione de uma vez? A Yashodan estará conosco na quinta-feira, às 10 horas, nesse mesmo canal Maria Torres. Isso. Pois muito obrigada e damos a última palavra para você para poder fechar. Eu agradeço a vocês, tanto carinho, tanto abraço, a todos os envolvidos, as perguntas, aos engajamentos, foi um prazer, espero continuar a conversa. Ótimo. Até logo. Até. Até.